Buenas! Tranquilos? Então agora nós vamos para os vídeos complementares do nosso aulão. Primeiro aulão mistão, do aulão mistão. Misturando aí, né, três bandas muito importantes para a gente. O Havaí, que vai elaborar uma CBL aqui em Campo Grande, uma novidade em termos de instituições, né, fora do nosso grupo. O IBFC, que já é uma banca nacional, e está aí uma prova da IBCR e outros que virão. E o AMCB, mais tradicional ainda aqui no Mato Grosso do Sul, já teve várias provas, concursos para organizar. E agora está organizando o da DPRMS, beleza? Então estamos juntos aí. Bom, então vamos para o nosso primeiro complemento aqui. Foi questão do 12 do OCB. Olha só, temos que julgar em certo ou errado. Fizemos uma dessa questão lá na primeira parte da aula, né? Na primeira parte do aula. Considerando os aspectos linguísticos do texto de apoio e os sentidos por eles expressos, julgue o seguinte item. Isso é muito importante. Muita gente não entende direito isso aqui quando ele fala que está falando de sintaxe. A sintaxe fala em sentido, mas a sintaxe sustenta o sentido, pessoal. É o que eu falo para vocês. A sintaxe também ajuda os braços dados com a semântica, porque os termos sintáticos, né, eles carregam consigo informações em comum, natureza, têm propriedades naturezas próprias, cada termo sintático, que revelam dentro do texto aspectos semânticos distintos, diferentes. E isso você vai perceber muito bem agora com essa questão do nosso tempo, porque nós vamos confrontar duas belíssimas funções sintáticas. Olha só, eu quero falar para você, fazendo uma síntese aqui do nosso complemento nominal. O complemento nominal, ele é um termo regido de preposição, ele precisa da preposição então, né? Ele completa nome. Esse nome podem ser três nomes. Ele completa um substantivo que precisa ser sempre abstrato, certo? Sempre abstrato. Um adjetivo ou um advérbio. Beleza. E ele, olha, essa informação é muito importante aqui, ó. O complemento final é alvo, ele é sempre passivo em relação àquele termo que ele complementa, em relação à relação, àquele estado ou àquela circunstância que ele complementa. Ele é sempre passivo, alvo. Beleza. Agora, você tem uma coisa interessante? Que existe confronto dele com a adjunta de nominal. E eu vou tirar um pouco da adjunta de nominal para você, no aulão, né? Quando eu disse o seguinte, olha só, que o adjunto nominal, eu não falei isso, mas tem um tipo disso aqui. O adjunto nominal pode ou não ter preposição. Pode ou não ter preposição. Quer dizer, tem hora que aparece a preposição, quando for uma opção adjetiva, por exemplo, e tem hora que não tem preposição, não importa, a adjunto nominal não precisa de preposição. Tá? Outra coisa importante é que o adjunto nominal só acompanha substantivo. E esse substantivo pode ser concreto ou abstrato. Ou seja, o complemento, o adjunto nominal, é diferente do complemento nominal. Enquanto o complemento nominal, quando trabalha com substantivo, é só abstrato, o complemento, o adjunto nominal, trabalha tanto para concreto como para abstrato. Então, tem hora que vem o complemento nominal do termo, a completa preposição, não dá para você diferenciar se é complemento ou junto. Tem hora que ele pode ter preposição, ele pode ou não ter preposição. O complemento nominal é regido de preposição, então a preposição não é especificada em ninguém. Só que aí tem a diferença fundamental, que é essa aqui. Enquanto o nosso complemento nominal é alvo, enquanto ele é passivo, o adjunto nominal é ativo. Quer dizer, ele vai além disso. O adjunto nominal vai além disso. O adjunto nominal pode indicar tipo, finalidade, matéria, do que é feita a coisa, matéria lembra de substância. São naturezas diversas do nosso adjunto nominal, etc.
negativo do automóvel do cara é que ele seja ativo em relação ao termo para quem trabalha, em relação ao substantivo para quem trabalha, ele pode indicar posse, ativo, posse. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, por exemplo, o ataque do tubarão ao banhista foi terrível. Bom, já sabemos que terrível não pode ser junto, nem complemento, porque ele está fora do sujeito, que é tudo isso aqui, ó, olha o tamanho do sujeito. O ataque do tubarão ao banhista, tudo isso é o nosso sujeito. E o terrível é a característica desse ataque naquele contexto. É um predicativo do sujeito, olha lá, o desencontro da aplicação, levando um pouco de escolão. Agora, eu vou entender o sujeito. Quem é o mundo do professor? O mundo é esse, ataque. Esse é o mundo do sujeito. Por isso, o sujeito, inclusive, o verbo tem que ficar no celular necessariamente. Agora, você tem dois termos sintáticos dentro desse sujeito que estão trabalhando no ataque. Ataque do tubarão e ao banhista. Os dois termos aqui, ó, trabalham para o ataque. Como a gente escreve em linha, acaba que o banhista fica ao lado do tubarão, mas não tem nada do tubarão, é o ataque também. É o ataque do tubarão e o ataque ao banhista, você está vendo? Então, veja lá, o que ataque é? O ataque é um substantivo. O ataque é concreto abstrato. E isso é abstrato, só os ataques são muito ataque. Beleza. Agora, do tubarão vincula-se ao ataque por meio da preposição dele. Assim como o albanhista também é a preposição A. Então aqui você está vendo que está tendo características em comum. Do tubarão, trabalha com um substantivo que é abstrato, que tem preposição nele ainda. Não dá para diferenciar pelas primeiras diferenças. Porque dentro das diferenças existem semelhanças. Eu vou ter que ir para a última diferença. Quando eu falo assim, um ataque do tubarão, pensa nessa dimensão. Ataque do tubarão. O que o tubarão é em relação ao ataque? O tubarão é o alvo do ataque ou é o agente do ataque? Ele é passivo em relação a atacar ou ele é ativo em relação a atacar? Viu? Olha a semântica. Ele é ativo. Então, isso não pode ser complemento nominal. Então, isso aqui, ó, do tubarão é o nosso adjunto adnominal, indicando, dizendo para nós que o tubarão foi o agente do ataque, o tubarão que atacou. Agora, olha só, o ataque do tubarão a quem? Ao banhista. O que o banhista é do ataque? Agora, presta atenção, o banhista com ataque, não o banhista com o tubarão, o banhista com o ataque. O que o banhista é do ataque? Viu o alvo. Então, se ele é o alvo, ele é passivo em relação ao ataque. Então, o que é isso? É um complemento nominal. A última diferença não tem como escapar. Viu? E essas nuances você vai ter trabalhando, estudando, fazendo um curso do meio. Tá vendo? E o aulão é o momento que você está passando aqui para enfrentar essa questão agora. Olha só. Drummond pôde acompanhar a trajetória de uma das maiores conquistas da literatura brasileira. Então, está falando do Carlos de Montegrade. E uma das nossas conquistas, alguém da contemporaneidade dele, uma escritora que depois viria a ser famosa. Drummond pode acompanhar a trajetória. Olha só, vamos pensar aqui atrás. Pode acompanhar a evolução verbal, olha para o poder do circunflexo, para diferenciar do presente, o passado, o pretérito perfeito, o presente indicativo, o presente indicativo é pode, o pretérito perfeito é pode. E esse sempre não caiu na forma ortográfica, nem esse nem o verbo for, para diferenciar a preposição, o verbo for continua presente. Beleza? Não caiu. Tá? Agora, quem pode acompanhar Drummond? Drummond é o sujeito. E quem acompanha alguma coisa, algo, quem pode acompanhar o quê? Vou ficar só nesse pedaço inicial do objeto direto, a trajetória. Vamos ficar só nesse pedaço. Aqui inicia-se o objeto direto. Quem acompanha alguma coisa. Tá? A trajetória. Agora, se eu aparecer aqui na trajetória, trajetória de quem? Olha o que dá a impressão de que esse termo de uma das maiores conquistas da literatura brasileira não pega o sentido de trajetória, não dá essa impressão? Então você tem que tomar cuidado com essa história de ser exigido ou não ser exigido, porque às vezes a gente pensa que é exigido e não nega isso.
substantivo abstrato. De uma das maiores notícias da literatura brasileira tem preposição. Nos dois pode ter. Não fala pode, quer dizer, como complemento nominal, tem que ter. O adjunto pode. Então, assim, pode ter. Preposição não é exclusividade nenhum dos dois. Agora, pensa na relação de trajetória com uma das maiores contistas. O número está aqui, contista. Uma das maiores escritoras. Pense, trajetória da escritora. O que a escritora tem na trajetória? Pense nisso. A escritora é alvo da trajetória? Ou ela mesma que fez a sua trajetória? A trajetória é dela. Onde tem posse contida nisso? A trajetória da bala, a bala que faz o trajeto. A trajetória da contista, a contista que trajeta, a contista que trafega, a contista que cria o seu caminho. Você está vendo? Olha, professor. Então, estou diante da trajetória local, um termo ativo, indicando posse. A trajetória é dela, da contista. Existem outras naturezas que não sei o caso aqui. Mas existem outras características que eu coloquei para você aqui. Por exemplo, canetas, marcador para quadro branco especifica a finalidade do marcador é junta de nominal, ou só junta de nominal. Caneca do negão, caneca de porcelana. De porcelana, substância, matéria, caneca de choco, caneca de água, finalidade. Caneca do professor, posse. Assim como a caneca do professor, a trajetória é da contista. A contista não é o alvo da trajetória, a contista é a própria gente que trajeta. Eu não estou falando que a gente está passando aqui, não tem nada a ver, é a relação com o substantivo. Tá? Substantivo. Então, esse termo é de junta nominal. Olha que questão sensacional. O OCP vem e fala assim: bom, menos mal que o OCP deu uma facilidade aqui, quando ele falou assim: a expressão abstrata, que é essa, funciona como complemento do homem. Se fosse complemento do homem, não ia ser objeto indireto. Então ele já facilitou demais aqui para você. Né? Se fosse complemento do homem, seria complemento nominal. Para ficar mais legal, ele tinha que ter feito isso. Dito que era complemento nominal e também iniciado por proposição. Ok. Só que nem complemento, menos objeto indireto. Trabalha como substantivo, mas não é alvo da trajetória. É o próprio agente que trajetou. A trajetória é dela. Tá vendo? Então, estou diante de quem? De um adjunto adnominal. Essa informação está totalmente errada. Massa, né? Estou? Falei com você que essa aula nesse papo? Para a próxima. Vamos fazer mais essa para fechar esse vídeo, tá? Então, diz assim: está aí o fragmento. Aí o OCP vai querer que a gente trabalhe sobre ele. Né? Você já tem aí, você já fez, e agora eu já vou direto para a leitura, tá? Ó, os riscos de quebra generalizada nas colheitas devido a eventos extremos que atingem locais em todo o mundo aumentarão se as emissões de gases do efeito estufa não forem reduzidas rapidamente. Isso poderia levar à escassez global de alimentos e ao aumento de preços dos próprios alimentos, né? Olha só. Olha o que o OCB faz. O OCB. Então, conseguir todas as informações aqui atrás, anterior, é retomada na sequência pelo risco. O risco está aqui para retomar tudo que foi dito antes. Que as emissões de gás de estufa não foram reduzidas rapidamente, os riscos de quebra generalizada aumentarão. O risco de quebra generalizada nas colheitas aumentarão. Olha o número do sujeito aqui, ó, riscos. Olha o verbo concordando com ele. Os riscos de quebra generalizada nas colheitas devido a eventos extremos que atingem locais do mundo aumentarão. Se as emissões de gás, olha aqui, esse C a gente vai voltar a falar dele já. No próximo vídeo aqui, na questão da avalia, quando a seleção da avalia que trabalha com soluções de C, esse C aqui é a nossa conjunção condicional, indicando que os riscos aumentarão nessa condição, se as emissões de gás de estufa não forem reduzidas rapidamente.
Isso poderia levar, então, essa quebra generalizada por causa disso aqui, das emissões de gases não sendo reduzidas e tal, isso poderia levar à escassez global. Isso não estaria preparando para trazer uma informação nova, ele está retomando o que foi dito antes. Isso tem um valor anafônico, retomando o que já foi citado. Então é só brevemente para a gente na letra A. Sobre o excerto, você já sabe, excerto é um fragmento textual, tá? Sobre o excerto, isso poderia levar a escassez global de alimentos e aumento do preço, assinala a alternativa correta. O pronome demonstrativo se refere a uma informação que será apresentada posteriormente? Não. O pronome isto refere a uma informação que foi trazida antecipadamente, anteriormente. Então essa primeira está errada, beleza? Olha só, os termos de alimentos e preço são complementos nominais, cuja presença é sistematicamente obrigatória. Vamos aqui. Isso poderia levar à escassez. Levar a quê? À escassez. Vamos parar aqui. Escassez é um substantivo? Sim. Concreto ou abstrato? Abstrato. Ok, não tem sentido completo. Tirou, escassez de quê? De alimentos e preço. Beleza, você já falou para mim que às vezes também não é bom ficar com essa ideia de que exige ou não. Mas exige, aquilo exige. Mas o mais importante é que esse termo de alimentos e preços tem reposição. Tem. Os dois trabalham com o substantivo abstrato escassez, não é? Então, vai lá para a última diferença. Pensa na relação entre escassez e alimentos, entre escassez e. Desculpa, perdão. Volta. Não vou nem editar isso aqui. Agora vamos tirar o aumento. Mesma coisa. Levar à escassez e ao aumento. Esses termos, a escassez global, comparação da escassez e ao aumento, seriam os números, esse termo escassez e aumento, são os números desse complemento verbal aqui, do verbo levar. Levar aqui, nessa frase, já vou trabalhar isso no próximo slide, para a gente levar, ele é transmitido indireto. Levar a quê? Ele é transmitido direto. Vamos ver depois se vai estar certo que fala no próximo slide sobre esse verbo levar. Levar aqui. Então a ocorrência da frase aqui, se deu por causa do verbo levar, assim como a presença da preposição aqui no alto, levar a escassez e ao aumento. E essa expressão de preços trabalha não para a escassez, trabalha para um aumento de preços. Vai para a última diferença desse mapa. Escassez de alimentos. O que os alimentos são? Presta atenção, não vai viajar. Presta atenção. O que os alimentos são em relação à escassez? Os alimentos são agentes da escassez? Os alimentos não são eles vão se tornar escassos. Os alimentos são o que da escassez? O alvo da escassez. A escassez de alimentos. Os alimentos serão escassos. Eles não vão praticar nenhuma ação, não vão dar, sabe? Assim como aqui, o ataque do tubarão atacou. A trajetória da contista, a contista que trajetou, a contista que seguiu o caminho. A escassez de alimentos, os custos dos alimentos, são alvos dessa escassez. Assim como o aumento de preços, o aumento de preço, o que os preços serão em relação ao aumento? O alvo do aumento, eles não vão praticar o aumento. Tá? Então, se eu disser assim, o aumento da gráfica em relação aos preços dos impressos foi assim pela primeiros clientes. O aumento da gráfica, a gráfica que aumentou os preços. Agora, o aumento do preço é um alvo do aumento. Então, tanto o preço é alvo quanto o alimento são alvos dessa escassez. Então, olha a letra dele que fala. Os termos de alimentos e de preços são complementos nominais, cuja presença é sintaticamente obrigatória, ou seja, eles são exigidos pelos substantivos que eles complementam. Então, segura, a resposta vai ter que ser essa letra B. Tá vendo? No primeiro letra, sim, você não vai ouvir de maneira. Aí, não precisa assistir, vocês vão uma vez. Beleza. Vamos complementar. Agora eu falo assim. Olha só essa história de você errado no ar. Então, levar a quê, né? Levar a escassez e ao aumento. Olha a proposta mentirosa do OCP aqui, claro. Tá? Testar a gente, né? Então, sobre a regência do verbo levar.
O acento grave indica a junção da preposição a ao artigo a. Está bem aqui. Beleza, é isso mesmo. Levar a que tem preposição. E a escassez é o artigo. Assim como aqui tem preposição artigo, aqui também tem esses dois termos complementando o sentido do verbo levar. Tá? Claro, o complemento nominal acaba vindo dentro também, tá? Do complemento do objeto, do objeto indireto. E global é só adjunto de nominal, indicando um tipo de escassez, o adjetivo, e tudo isso aqui, ó, a escassez global, né, é o objeto indireto do verbo levar. E aqui é transitivo indireto. Só que não tem nada de trocar a preposição aí quando ele colocou a letra C. Ele falou assim: o acento grave indica a junção da preposição a ao artigo a, sendo aquela é o que está retomando lá atrás, ó, sendo a preposição aquela passível de substituição por em, sem que isso cause prejuízo sintático, você pode ser mentira, porque se ele não é levar na escassez, é levar a algo, é um erro de regência, ele vai ser da fora. Olha aqui, o verbo levar é transitivo direto. Verdade, aqui é transitivo, levar a quê? Só olha só. E tem o mesmo sentido que transportar. Mentira, né? Levar, transportar a escassez? Não. Eu posso até levar alguma coisa. Por exemplo, só que ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, levei a apostila ao aluno. Levei a apostila ao direto a quem? Ao aluno. E levar no sentido de conduzir, transportar. Veja que às vezes o verbo fica para o outro, mas seria semanticamente igual. Seria um outro contexto. O que isso quer dizer isso então? Isso poderia levar à escassez, quer dizer, que poderia gerar, produzir, trazer como consequência a escassez de alimentos e escassez de alimentos e o aumento de preços. Viu? Então, no final, acertou a parte e errou no final. É o seguinte. E, finalmente, isso poderia levar, ele está colocando aqui em cima uma situação hipotética. O risco de quebra que atinge o patrimônio aumentarão nessa condição. Se as emissões de gás não forem reduzidas, aqui criou uma situação hipotética. Se não forem reduzidas, isso poderia levar. Então, como isso aqui ainda não aconteceu, essa conclusão a que ele chega está sendo colocada como uma situação hipotética também. E isso poderia levar esse verbo poder aqui, conjugado no futuro do pretérito, geralmente indica um futuro que, em relação ao fato passado. Então você fez uma prova no ano passado, chegou para mim e falou: professor, eu fiz a prova, e aí? Não está difícil, professor. Mas eu não me neguei. Mas você estudou? Não. Tá vendo? Se você estudasse, teria feito uma prova melhor. Não tem como mudar isso. Só que quando eu falo que teria feito uma prova melhor, seria uma situação futura em relação ao fato do ano passado. Esse futuro pretérito indicando uma ação futura em relação ao passado. Mas às vezes, na visão do futuro pretérito, quando a gente uma situação hipotética, para frente mesmo, para frente. Digo assim, ele disse que está aqui do ano que vem, para me ajudar. Cara, eu preciso de muita ajuda dele. Isso poderia me dar uma impulsionada na minha carreira. Isso poderia, isso que ele está aqui no ano que vem agora. Eu estou pensando para frente, tá vendo? Quando eu falo isso poderia me impulsionar na minha carreira, eu não estou colocando isso como uma dúvida, eu estou colocando isso como uma hipótese. Não confunda. Dúvida é uma coisa, hipótese é outra. Eu digo assim, talvez você fizesse uma prova melhor. Isso é dúvida. Mas quando eu falo que você poderia fazer uma prova melhor, isso é uma hipótese. Então é mentira que ele está falando aqui. O verbo poderia estar conjugado com o subjuntivo. Mentira que tem subjuntivo é indicativo. Veiculando a ideia de dúvida. Também não é veiculando a ideia de dúvida. É veiculando a ideia de hipótese. Eu não estou colocando, entenda isso. Quando eu falo assim, isso poderia levar a escassez, tem que te querendo trazer uma dúvida, porque ele está te querendo trazer uma suposição. Tá? Então, é outra nuance que isso pode acontecer com os verbos no subjuntivo, até no indicativo, como está aqui. Então, duas mentiras. Não é dúvida e nem é subjuntivo. Sensacional essa questão, né? E no final, a resposta certa está lá atrás. Não só no pouquinho. Massa? Vamos lá? Então se prepare, no próximo vídeo vai pegar fogo com as discussões que vão ser
ou não só no pronome, funções do vocábulo C. Bora? Vamos lá.